Bom dia, senhores, ou boa tarde, dependendo do horário que esteja assistindo a este vídeo. Hoje nós vamos, gravei essa videoaula, né, para mostrar aos senhores alguns exemplos, né, importantes de aplicação da lei da indução, né, ou lei de Faraday-Lenz. Atualmente, desde a época em que Tesla inventou, né, o primeiro motor de indução até os dias de hoje, esse tipo de motor ele é muito usado na indústria, em qualquer canto que você vá. Motores baseados na lei da indução. Então, eu separei alguns exemplos e vou começar com um que não é nem tão digamos assim, útil assim, né, em termos de aplicações, mas ele é ilustrativo para a gente começar a entender como esses tipos de dispositivos operam, né? Eu já havia falado alguma coisa em aulas anteriores, mas eu achei por bem revisitar esse tema, ok? Mas antes de falar, antes de entrar no funcionamento em si, né, nesse primeiro exemplo, e já vou falar também sobre outro tipo de exemplo, de geradores de corrente alternada, é importante a gente diferenciar então o que seria um gerador e o que seria um motor. Geradores e motores, eles basicamente funcionam da mesma forma. A diferença fundamental entre eles é que, enquanto o gerador ele se vale de algum tipo de energia que não é a elétrica, por exemplo, energia mecânica, energia química, outro tipo de energia, para a partir dessa energia produzir energia elétrica. Então, por exemplo, hospitais ou outros tipos de instituições, né, de prédios que não podem ter a energia elétrica cessada, todos eles têm um gerador de energia, né? Sempre que a distribuidora oficial falha na distribuição de energia, esses geradores são postos para funcionar mantendo a energia elétrica. Então o gerador ele transforma energia mecânica ou química, outro tipo de energia, em energia elétrica. Por exemplo, os nossos grandes exemplos de geradores são as próprias usinas, né? Por exemplo, uma usina hidrelétrica utiliza a energia da queda da água, do desnível da água, para a produção da energia elétrica. Por outro lado, os motores eles atuam de forma contrária. Eles se utilizam da energia elétrica para a produção de energia mecânica. Então você tem, por exemplo, motores na geladeira, motores no ar-condicionado, motor nos carros elétricos, né, hoje em dia. Né? Os carros elétricos utilizam desse tipo de funcionamento. E um dos principais tipos de motores seriam os motores de indução, que usando de uma forma esperta, né, os campos magnéticos produzidos por bobinas, eles acabam produzindo movimento. Então, todas essas ideias elas podem ser sintetizadas nesse dispositivo que nós vamos mostrar agora, tá certo? Eu passei um vídeo para vocês, eu vou passar um segundo vídeo e vocês vão assistir esses vídeos para que a gente possa ter uma discussão um pouco mais profunda dessas questões, ok? Mas vamos lá então. Primeiro observem esse tipo de dispositivo. Imagina que eu tenho, né, uma haste metálica, essa haste azul aqui, metálica, que
é livre para se mover ao longo desse trilho, né, de um material condutor em forma de U. Ok? Então você tem uma haste vertical que é livre para se mover sobre esse aqui que nós chamamos de trilho, preso por essa haste rígida aqui. E, então você tem dois trilhos aqui horizontais, uma haste rígida e uma haste móvel, que pode se mover sobre o que nós chamamos de trilho. Ok? Bom, imagina que aqui em toda essa região você tem uma região de campo magnético B uniforme e nesse caso dirigido para baixo. Até aí tudo bem? Ok? Bom, aqui nós vamos usar energia mecânica para produzir energia elétrica, usando a lei da indução. Ok? Como que isso vai acontecer? Primeiro, imagina que aqui eu tenha em um dado instante, um comprimento L, ou seja, uma região fechando o circuito. Notem, né, que o circuito ele estaria aberto, que você tem um condutor, dois condutores, né, esse azul e esse em forma de U, estaria aberto caso esse U não tivesse bom contato elétrico aqui com a haste. Então, nesse circuito que se fecha com essa haste, imagina que em um determinado instante tem um comprimento L. Imagina que essa distância aqui, vertical, tem um comprimento, vamos chamar de H, certo? Bom, então, como o campo magnético é constante, nós vimos que, e como tem um campo magnético, uma espira, né? Então a gente viu que vai existir um fluxo de campo magnético aqui dentro. Então esse fluxo, né, vai ser uma integral sobre essa superfície delimitada aqui pela espira quadrada, ou desculpa, retangular, né? Com uma simetria relativamente fácil, né, que é a nossa famosa simetria cartesiana, certo? A gente viu que a gente pode transformar essa integral dupla, né, escrevê-la em termos das coordenadas cartesianas da seguinte forma, né? Vou ter uma integral em x, na verdade aqui, se vocês olharem o sistema de coordenadas, eu coloquei para cima o z e para o lado o y. Então, o z pode ir de 0 a h, e o y, né, vai de 0 a L. Esse campo ele está apontando, vamos colocar aqui, o B, vamos deixar aqui, depois eu apago, para não ficar muito bagunçado. Ele está apontando para dentro da tela. E pelo meu sistema de coordenadas, o eixo X está para fora da tela. Então eu posso dizer que o meu B está na direção menos B, na direção I chapéu, ou seja, ele está na direção contrária ao que eu estabeleci como positivo, ok? E a minha superfície, eu posso orientá-la da seguinte forma, como olhando de cima, né, eu tenho uma corrente que vai. Essa corrente aqui é a corrente que eu já estou adiantando o desenho dela, vai ser minha corrente induzida. Ela já está seguindo no sentido anti-horário. Então eu posso usar alguma regra da mão direita para estabelecer que a minha orientação dessa superfície aqui, usando a regra da mão direita, está no sentido I. Então eu posso dizer que o meu dA
vai ser igual a dx, opa, desculpem, dx não, é dy, dz, no sentido i, né? Ou seja, a orientação dessa minha espira está na mesma direção que o eixo x saindo da tela do computador, ok? E tendo essas duas informações em mente, eu posso encontrar o fluxo, né? Vai ficar menos b dy dz e escala i. Mas i escala i é 1, certo? Dois vetores, o produto escalar entre dois vetores é o módulo dos dois vezes o cosseno do ângulo entre eles. Como eles são paralelos, o cosseno entre eles é 1. E como eles são unitários, o módulo deles é 1. Então, isso tudo fica 1. De tal forma, associado a isso, o b é constante, sai da integral. Então, eu posso dizer que o meu fluxo vai ser menos b, integral de 0 a h, integral de 0 a L, certo? Aí o L é o Y, né? dy, dz. Ora, integral de 0 a L é L, integral de 0 a h é h. Então, vou descer aqui um pouquinho para a gente ter uma resposta para o nosso fluxo. Portanto, o fluxo magnético, que obviamente, nós já vamos discutir isso, B, posso chamar de LH. Obviamente, se vocês notarem, esse fluxo está variando no tempo. Por quê? Porque a haste azul está se movendo com velocidade v. Tá certo? Está se movendo com velocidade v. Mestre, o que está fazendo essa haste se mover? Lembrem que eu disse que o gerador ele transforma energia mecânica em energia elétrica. Então, algum mecanismo está puxando essa haste com velocidade v constante. Por exemplo, pode ser um peso aqui, alguma coisa aqui, né? Imagina que essa haste, que isso aqui esteja na vertical, sei lá. Ou existe uma polia aqui, né? Existe alguma polia aqui. Existe alguma polia aqui, né? E aqui uma carga de peso P. Então, está puxando essa haste. Não importa o que seja, o que importa é que num gerador, alguma carga externa, algum mecanismo externo, ele é utilizado, certo? E essa energia é transformada em energia elétrica. Quem vai, agora a pergunta, quem vai transformar, ou seja, como é o mecanismo de transformação da energia mecânica em energia elétrica? Vai ser a indução, ok? E como? Bom, como eu falei, esse fluxo está variando no tempo. E um fluxo variando no tempo, lei da indução. Um fluxo variando no tempo, ele gera uma força eletromotriz induzida, né? Que a gente chama de epsilon induzida, que é igual, pela lei de Lenz, a menos a variação do fluxo do campo magnético com o tempo, certo?
Quem é que está variando no tempo aqui? Retome a figura para vocês verem que quem está variando no tempo é o L. O L está variando no tempo. Então, quando eu fizer a derivada aqui, o B é constante. Certo? Então, vai ficar... Como já tem esse sinal de menos, com esse sinal de menos fica positivo. B, H, dl dt. Mas dl dt é exatamente a velocidade da haste. Então, eu posso escrever isso aqui como bhv. Ok? bhv é a... Opa! Ai, que droga. Podia fechar o retângulo aqui, né? Não fechou, mas ficou mais bonitinho. bhv é a força eletromotriz induzida. Certo? E a corrente induzida? A corrente induzida, suponha que, né, que esse material metálico tenha resistência R, a corrente induzida vai ser igual à força eletromotriz induzida sobre a resistência. Ou seja, bhv sobre R. Ok? Agora, qual o sentido da corrente? Eu já adiantei aqui no desenho, né? Que o sentido é anti-horário. Mas vocês podem chegar às próprias conclusões. O que diz a lei de Lenz? Que o sentido da corrente, ou da Fem, ele é o sentido em que o campo magnético, em que o fluxo do campo que tende a se opor ao fluxo do campo magnético. Desculpa, tende a se opor ao aumento do fluxo do campo magnético. Então, quando a haste vai para a direita, né, e o campo está para baixo, significa que o fluxo está aumentando, né, para baixo. O fluxo está aumentando no sentido, na direção da tela do computador, ou da tela da tua projeção. Logo, a corrente induzida, ela vai tender a produzir um campo induzido, né, que vai sair da tela do computador, ok? Portanto, essa corrente ela tem que estar no sentido anti-horário. Tudo bem? Tem que estar no sentido anti-horário. Bom, muito bem. Agora eu vou falar outra coisa. Se essa... Bom, a gente viu que se existe uma corrente, certo? E existe um campo magnético, o que vai existir sobre essa haste? Bom, sobre todas elas, na verdade. Só que lembrem, essas outras três estão fixas, elas fazem parte de uma carcaça, vamos colocar assim. Só essa que está livre. O que vai atuar sobre essa haste? Uma força magnética. Correto? Força magnética. Nós vimos que a força magnética, quando você tem um fio, né, uma espira, quando você tem uma espira mergulhada num campo magnético e percorrida por uma corrente, você tem uma força magnética que seria a corrente vezes a integral dos elementos do fio, certo? Produto vetorial com campo magnético. Ok? Bom,
O sentido de dl é o sentido da corrente. Então vamos revisitar aqui. Se vocês notarem, a corrente, ao longo dessa haste, ela está indo no sentido positivo do que a gente chamou de eixo Z. Está indo no sentido positivo. Então eu posso dizer que dl, vetor dl, é dl na direção Z. Então fica I integral. Como é que é o produto vetorial? Vai ser módulo de dl, módulo de B. Ou seja, se lembra que eu posso escrever o B, se não me engano, B era menos B na direção I, né? B está entrando. Então, B está apontando na direção menos I. E o dl está apontando na direção mais Z. Então, a gente pode reescrever assim, ó. Z chapéu a gente chama de K, direção Z a gente chama de K positiva, produto vetorial com menos I. Certo? Agora, você tem I, J, K. Como é que é o produto vetorial? Vocês já devem estar sabendo essa altura da vida de vocês, né? I com J dá K. J com K dá I. Então, quando você vai percorrendo aqui nesse sentido cíclico, anti-horário, o produto vetorial de um com o outro dá o terceiro, né? Desses vetores cartesianos. Por exemplo, K com I dá J. J com K dá I com J dá K. Certo? Mas aqui eu tenho K com menos I. K com menos I, ou seja, se você tirar esse sinal daqui de fora, vai ficar K com I, vai dar J. Como eu tenho esse menos aqui, então vai dar menos J. Certo? E a integral de dl, a gente viu que vai ser o próprio, como o campo é constante, então vai sair também dessa integral, fica I. Deixa eu só apagar. Então fica o sinal menos aqui, certo? Sinal menos desse produto vetorial. O I já está fora. Agora notem, mestre, essa corrente ela é estacionária, por quê? Porque a força eletromotriz induzida ela é constante, porque V é constante. Ou seja, a haste está sendo empurrada com uma velocidade constante. Isso é muito interessante, né? Se alguma coisa estivesse acelerando ou desacelerando essa haste, essa corrente não seria estacionária, ou seja, não seria constante. Isso é um fato muito interessante. B sai da integral. Integral de dl de 0 até h, certo? De 0 até h é o próprio h. Só que diferente do caso aqui, né, da força eletromotriz, agora eu tenho um produto vetorial. Então eu tenho que botar um vetor aqui no final. Até porque o que eu estou calculando é uma grandeza vetorial, a força. Na direção menos J. Então, para onde está apontando a força? Ora, se o meu J está para a direita, a minha força... desenhar aqui de vermelho. A minha força está para a esquerda. Esse fato é muito importante. Força magnética. Porque a gente pode retomar a discussão que nós havíamos tido quando a gente conversou sobre as correntes de Foucault. Vocês se lembram? O freio e tal, que era como se fosse uma força
viscosa, né? E aqui, esse sistema, ele deixa claro o que a gente está falando. Por quê? Porque eu tenho uma força, certo? Uma força que atua no sentido contrário da velocidade. Olhem para o vetor velocidade, vou voltar lá novamente para o desenho. Olhem que o vetor velocidade ele está para a direita. O vetor velocidade está voltado para a direita. E o vetor força está apontado para a esquerda. Então o sentido desse vetor é o sentido contrário da velocidade. Ok? Tudo bem? E mais, ele vale quanto? Essa força vale quanto? IBH. Mas quem é I? Olha que interessante. Quem é I? Olha o I aqui. Opa! Olha o I. De forma que eu posso substituir o I, a corrente I, aqui, né? E fica assim, ó. Força magnética. Então, deixa eu escrever para ficar bonitinho. Portanto, força magnética é igual a menos, quem é o I? B, H. Aí você nota que já tem eu teria que multiplicar sobre R vezes V, né? Sobre R vezes V. Mas nota que tem outro BH aqui, né? Original. Então eu posso elevar esse BH ao quadrado. Ok? BH ao quadrado. Quem sobra? Vai sobrar o V e o J chapéu. Porém, o V, J chapéu é o vetor V, né? Porque o V está apontando para a direita. Então, o V é o V, J chapéu. Certo? Como diria minha esposa, certo biscoito? Para o meu filho, certo biscoito? Então, olha que bonito. Mas que bonito, que interessante. Essa é uma força assim, ó, do tipo assim. F igual a menos beta V. Vocês devem ter visto aí com Ives, né, em algum momento, força de arrasto, algo do tipo. Ok, senhores? Deixa eu apagar aqui para não desorganizar minhas notações. Só quem assistiu o vídeo vai poder ver. Pronto. Ok? Então, qual é a situação que nós temos? Nós temos um sistema no qual tem alguma coisa puxando a haste para a direita e, ao custo da produção de uma energia elétrica, né, de uma corrente elétrica, existe outra coisa, uma força puxando essa haste para a esquerda. Ok? Tudo bem? Então a gente pode fazer a seguinte pergunta: qual é a potência mecânica? Qual é a potência fornecida? E a potência? Porque vocês sabem, potência mecânica fornecida. Porque vocês sabem que sempre que eu falo de motor ou algo nessa linha, eu tenho que falar de potência, né? E quando eu pergunto, espero que fique claro para vocês, quando eu pergunto fornecida,
Quando eu pergunto de potência mecânica fornecida, eu quero dizer o seguinte: qual é a potência que o meu trabalho externo, ou seja, o meu mecanismo externo, né, mecânico, tem que fornecer a esse sistema, a esse circuito, para que ele produza essa corrente I, né, estacionária. Que é uma corrente o quê? Uma corrente I estacionária nada mais é do que uma corrente DC. Então eu posso dizer que esse mecanismo aqui é o princípio de funcionamento de um gerador de corrente DC, né? DC, porque é uma corrente estacionária, constante. Certo? Então, qual é a potência mecânica? A potência Eita, eu fiz isso? Potência mecânica é igual, né? A variação do trabalho, deve ter visto aí, física 1, variação do trabalho por unidade de tempo. Como a força é constante, é a força, certo? Produto escalar com a velocidade. Ou seja, aqui vai um pouquinho uma discussãozinha de física 1, né? Vocês viram em física 1 que para que essa haste esteja com velocidade constante, se só essa força aqui estiver atuando sobre ela, tem alguma coisa errada, né? A resultante das forças, chama de força mecânica, tem que ser nula para que a haste se mova com velocidade constante. Se só tivesse essa força aqui, certamente a haste desaceleraria. Certo? Beleza? Então a força mecânica tem que anular a força magnética. E mais, qual é o trabalho? O trabalho é a força ao longo desse deslocamento aqui, né? O deslocamento está para cá. Deslocamento. Quando eu calculo a potência, eu estou calculando a derivada do produto escalar entre a força e o deslocamento. Como a força é constante, porque a força magnética é constante, logo a força mecânica também é constante, ela sai da integral e eu fico com a derivada do deslocamento. Isso aqui é a própria velocidade, tá bom? Beleza? Beleza? Então, a potência mecânica é o produto escalar entre a força e a velocidade. Isso aqui ele fez um loop aqui, só assim para apagar. Vamos descer então. Papapá, papapum. O que mais falta? Agora substituo os valores. Quem é F? Aqui é o F mecânico, né? Então deixa eu só apagar aqui. Eu escrevi assim, F mecânico, escalar V. Mas, senhores, F mecânico é menos o F magnético. E o F magnético é menos isso na direção V. Então, de fato, né? Menos isso dá mais. E, de fato, a força mecânica está no sentido positivo do eixo Y. Então, tudo se encaixa. O que eu teria? BH ao quadrado sobre R V escalar V, que é V ao quadrado. Então, na verdade, eu tenho BHV ao quadrado sobre R.
Essa é a potência mecânica. Certo? Agora, e a potência dissipada? Potência dissipada? Ora, senhores, dissipada. Ora, senhores, vocês sabem que se tem uma corrente passando por um fio, essa um fio com resistência, só se o fio fosse um supercondutor. Mas como não é o caso, tem uma resistência R, né, uma resistência R, existe uma potência que é dissipada, certo? E quanto vale essa potência dissipada? Eu deixo uns segundos para os senhores pensarem, né, na resposta, antes da gente calcular. Pensaram na resposta? Querem mais um tempinho? Vamos lá? R I ao quadrado, certo? Agora, quem é I? Retomem lá, né? Deixa eu voltar aqui para vocês lembrarem. Quem é o I? BHV sobre R. O que isso está cheirando? BHV sobre R. Então é R vezes BHV sobre R, como é a corrente ao quadrado, né? Como é a corrente ao quadrado, vai cortar esse R aqui com esse R ao quadrado aqui. Então fica BHV ao quadrado sobre R. Mas quem é BHV ao quadrado sobre R? É a própria potência mecânica. Ok? Agora, tudo isso, agora eu peço para vocês fazerem o seguinte exercício. Imaginem que a lei de Lenz não existisse a lei de Lenz. Imagine que aquele sinal no fluxo, né, da lei de Faraday-Lenz, não fosse negativo, fosse positivo. E façam as contas, vejam que muda. Tá bom? Bom, mas para concluir, isso significa que toda a potência fornecida, mecânica fornecida, ela é dissipada pelo circuito. Ok? De fato, você não está criando nada mais, você só está fazendo uma corrente girar. Nada mais do que isso. Então esse é um gerador linear. Ok? Um gerador linear. Diferente desses geradores de indução, etc, etc, que funcionam à base de corrente alternada ou produzem corrente alternada, etc. Ok, senhores? Bom, agora uma ligeira modificação no circuito anterior, né? Permite a gente mudar. Como eu falei, né? Motores e geradores são muito parecidos. E com uma pequena modificação, então, o que era um gerador se transforma num motor. Ou seja, uma máquina que vai transformar energia elétrica em energia mecânica agora, certo?
E o que ele vai fazer com essa energia mecânica? Por exemplo, ele pode levantar essa carga aqui de peso P, né? Bom, e como isso acontece? Vamos lá novamente. Desculpa. A gente pode fazer as mesmas observações, né, que no exemplo anterior, com uma diferença. Aqui existe uma corrente, né, que está sendo produzida no sentido horário. E essa corrente, vinda desse potencial, VDC, né, potencial contínuo, ele está produzindo uma corrente que percorre o circuito no sentido horário. Dessa forma, a minha orientação da área da espira, DS, eu chamei de DA, né? DA. Então, primeiro, vamos aqui para organizar, né? Vamos por tópicos. Então, o que a gente vai fazer primeiro é calcular o fluxo do campo magnético. E o que eu estou dizendo é que muitas coisas, a gente não mudou o circuito, a gente só introduziu agora uma fonte, né? Uma bateria, uma fonte de corrente contínua. Introduzimos uma carga e vamos ver o que esse motor vai fazer com essa carga. Bom, e como eu estou dizendo, corrente no sentido horário significa então que a orientação da minha espira ela é, usando a regra da mão direita, e notem que a gente permaneceu, né, com o sistema de coordenadas. Só a única coisa que a gente fez foi mudar um pouquinho o panorama, né, a visualização do circuito. Antes a gente estava olhando ele, enxergando ele de cima, agora ele está meio inclinado. Mas, por exemplo, o campo magnético ele está na direção menos Z, e a minha área ela tem a direção horizontal e para fora, né? Seguindo aqui o DX, e para fora da tela. Então fica DX, DY na direção K, na verdade menos K, direção menos K, na direção menos K. K é unitário para o eixo Z, tá certo? Então se vocês verem que a corrente está circulando assim, né? A corrente está circulando assim. Então, usando a regra da mão direita, a orientação da área da espira vai ser para baixo. Como o eixo Z está para cima, então fica na direção menos eixo Z, ok? Bom, e o B, o vetor B está na direção menos K. Beleza. Menos com menos dá mais. Logo, o fluxo magnético que é a integral de BdA, né? Superfície S. Então, raciocínio, eu não vou me alongar muito, né? Vocês podem usar o mesmo raciocínio que usado anteriormente.
produto escalar menos que menos dá mais, vai ficar o fluxo B, L, H. Ok? Opa. A lei da indução nos dá, a lei da indução nos dá que a força eletromotriz induzida. Agora vem um detalhe muito interessante, né? Olha que interessante. dφB dt. E pelos mesmos motivos anteriores, vai ficar menos BHV. Ok? Menos BHV. Só que, qual é a corrente, então? Isso produz uma corrente induzida, se aquela espira continua tendo resistência R, né? Menos BHV sobre R. Por que menos aqui? Bom, a gente pode atribuir o sentido positivo para a corrente no sentido anti-horário, certo? Sentido negativo ou vice-versa, né? O que importa é que essa corrente induzida, ela vai estar em qual direção? Ela vai estar ajudando a corrente produzida pela fonte ou ela vai estar atrapalhando a corrente produzida pela fonte? Para que a gente chegue a essa conclusão, basta ver que essa haste se movendo para a direita, né, com uma dada velocidade v, essa haste se movendo para a direita, ela o fluxo vai estar aumentando para baixo, certo? Então, o fluxo aumenta para baixo, significa que o sentido de aumento do fluxo com essa corrente aqui, percorrendo no sentido horário, é para baixo. Logo, a corrente induzida vai ser no sentido contrário ao aumento do fluxo. O sentido contrário ao aumento do fluxo é o sentido para cima, para o eixo Z para cima, certo? Esse vai ser o B induzido. Logo, um B induzido para cima significa que eu vou ter uma corrente induzida no sentido anti-horário. Portanto, ela vai estar contra a corrente produzida pela bateria. Mas ela vai ser exatamente igual, porque se fosse exatamente igual, então não teria corrente nenhuma. Não, não vai ser igual, mas ela vai ser contrária. Então, eu posso querer saber sobre a corrente total percorrendo a espira. A corrente total seria I total é igual a... É uma espécie de análogo à lei dos nós, né? Mas um pouquinho diferente. Seria a corrente vindo da fonte. Quanto que é a corrente vindo da fonte? Vamos botar assim. É I, da fonte V, né? Menos, ou mais, né? Mais, na verdade, a corrente induzida. Só que essa corrente é negativa, certo? Em relação à corrente da fonte. A corrente da fonte, pela lei de Ohm, é V sobre R. E a corrente induzida, então, vai ser menos B, conforme nós vimos, né? Pela lei da indução, menos BHV sobre R. Pronto. Ou seja, para ficar mais bonitinho, a gente vai ter V menos
campo magnético sobre a resistência. Essa é a corrente. E para que serve essa corrente? Essa vai ser a corrente que vai produzir a nossa força magnética. Notem, não sei se vocês já repararam, mas a força magnética não tem nada a ver com a lei da indução. Inclusive, nós conversamos sobre ela antes de falarmos até sobre indução. Certo? Ela tem a ver com o fato de uma dada corrente estar atravessando um fio que está imerso num campo magnético. Bom, a força magnética é F, portanto, porém, o que vai produzir essa força magnética é a corrente real que está atravessando o fio. Não é nem a corrente do gerador, da fonte externa, nem a corrente induzida, mas a corrente total. Então, a força magnética, vou botar já aqui um vetor, vai ser, para a gente diferenciar, vou escrever aqui, ó, I total, integral, certo? dl vetor B. Vamos lá? dl. Nosso novo desenho aqui, o dl estaria apontando para onde? Opa! Bom, a direção do dl é a direção x. Concorda? É a direção x. Agora, fica difícil saber quem como é que eu vou dizer? Para saber a direção do campo magnético, né? Fica difícil saber quem vence. Na verdade, eu preciso saber quem vence, porque a corrente que for maior vai dar a direção da corrente total. Vamos dizer, para início de conversa, que é a corrente vermelha aqui, né? Que vence. Então, dl está para baixo. Desculpa, está saindo do chapéu. B está para baixo. O produto vetorial, então, vai dar um vetor para a direita. Certo? Então, ficaria assim. Nesse caso, o que significa? Que V é maior, no fundo é isso, V é maior do que B, o Vzão da DDP é maior do que BHVzinho. Então, aí eu poderia dizer o seguinte, igual a I total, integral de dl, B, a dl apontando para fora, então está no I, e o B está apontando para baixo, então está na direção menos K. Certo? Bom, isso aqui já vai dar BH, a gente só precisa saber a direção da força. Então vai ficar I total BH, direção da força, vamos lá, IJK. IJ da K, JK da I, né, produto vetorial. Agora, IK, ou seja, quando eu rodo nesse sentido, dá positivo. Vocês sabem que o produto vetorial, A vetor B, é igual a menos B vetor A. Ele é anticomutativo, né? Ou seja, quando eu giro no outro sentido, e é isso que eu estou fazendo quando eu faço, por exemplo, KI, eu estou indo nesse sentido ainda, né? KI. Agora, quando eu faço IK, eu estou indo nesse sentido aqui, contrário. Então, IK dá menos J, I vetor K dá menos J. Porém, como eu tenho menos aqui, com esse menos fica mais J. Então, eu tenho simplesmente na direção J, que é uma força magnética para
direita. Ok? Então fica assim, reescrevendo, substituindo a minha corrente, fica assim, força magnética vai ser igual a V menos BHVzinho da velocidade, não confundir, sobre R vezes B vezes H. Ok? Agora, vamos voltar aqui e lembrar que, bom, primeiro tem uma força aqui, vou desenhar, pode ser em vermelho aqui. A força magnética está para cá, certo? E se esse camarada, essa haste está com velocidade constante, significa que essa força está equilibrando o peso, né? A força aqui é transmitida, então tem uma força aqui, ó. É transmitida por essa polia sem massa, certo? Então ela está equilibrando o peso, ou seja, o módulo da força magnética é igual ao módulo do peso. Então a gente pode voltar aqui e dizer que isso é igual, isso é igual a mg. Ok? Beleza. E, peraí, eu só vou consertar aqui, né? Facilmente posso consertar o meu erro conceitual botando um módulo aqui do F. Pronto. É igual a mg. Ok? Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai calcular a velocidade. A velocidade. Porque o que está acontecendo? Tem uma força magnética puxando o que a gente chama de carga. A carga, que é um peso. Esse está sendo o trabalho do motor. O que o motor está fazendo? Está usando a corrente aqui, né? Uma corrente para transformando essa energia elétrica em energia para suspender essa carga. Então vamos lá. Com qual velocidade? Com qual velocidade ele puxa a carga? É importante a gente saber quais são os parâmetros, porque a gente pode, dos quais depende a velocidade, porque a gente pode saber como controlar, então, né? Por exemplo, eu já sei que depende do campo magnético. Eu posso controlar o campo magnético, posso controlar o potencial. Então, aumentando o potencial, o que vai acontecer com a velocidade? Então, a velocidade é obtida eu isolando aqui esse termo. Então, vamos isolar. Passo o BH para o outro lado. Então, fica V sobre R menos BHV sobre R é igual a mg sobre BH, que implica que BHV sobre R é igual a V sobre R menos mg sobre BH. Isolando V, botei até mais bonito aqui, né? É igual, eu passo R para cá, multiplicando, né? E o BH para cá, dividindo. Então vai ficar R sobre BH vezes V sobre R menos mg, que é a carga, e BH, que é a componente da indução, vamos colocar assim,
componente da indução. Isso aqui lembra muito algo como o número de Reynolds, né? Mas aí para fluidos e tal, a gente vai ver isso depois, mas lembra um pouco. Então, qual a importância dessa expressão? É saber de quais parâmetros a velocidade depende. Então, vocês podem ver que aumentando o campo magnético, eu diminuo a velocidade, certo? O que, na verdade, eu não esperaria. Não era intuitivo para mim isso. Seria intuitivo para vocês isso? Acho que não, né? E aí a gente pode discutir um pouco sobre isso. Por que aumentando B? Qual é a física por detrás disso? Diminui a velocidade? É uma boa pergunta. E aumentando V, o potencial, aí sim, eu esperaria. Você aumenta a velocidade, certo? Por exemplo, aumentando a carga, você diminui a velocidade, né? Porque ela entra com sinal negativo, que faz sentido, né? Quanto mais carga você tiver, mais esforço esse motor vai ter que fazer. Então eu preciso aumentar esse potencial para compensar esse aumento na carga. Então muitas coisas fazem sentido. Essa do B, eu preciso me debruçar, e aí vou me debruçar de repente, se a gente tiver oportunidade, com os senhores. Ok? Para finalizar, a gente vai fazer como fez no outro caso, a gente vai fazer o balanço de energia. A gente finalizar essa aula que já está bastante extensa. Mas vocês podem sempre pausar, se bem que a essa altura, né, eu falar isso. Ó, já estou ficando cansado mentalmente. Já estou cometendo erros aqui. Balanço de energia. Ok? Balanço de energia. Ou seja, saber a relação entre a potência dada pela fonte, né? A potência mecânica e a potência dissipada, certo? Potência mecânica e a potência dissipada. Então eu posso dizer que a potência... de novo isso. Motor, a potência V, né, da bateria vai ser igual a uma potência mecânica mais uma potência que não vai ser útil, mas ela vai ser dissipada, certo? E a partir daí a gente pode até calcular, obter o rendimento, né, desse tipo de motor. Bom, a potência vai ser simplesmente fornecida, vocês já sabem, né? Vai ser V vezes I. Ok? Então, isso aqui é igual a V vezes I. Agora o I, vamos abrir um espaço aqui para a gente calcular novamente o I. Tem uma forma mais simples para o I. Cadê o I? Onde é que eu obtive o I em algum lugar? O I está aqui, né? É V sobre R menos BHV sobre R. Certo? Agora vamos fazer o seguinte, ó. O V é isso, né? Então vamos aqui. Vamos reescrever aqui no canto. Olha só que conta legal. O I
que eu chamei de total, é V sobre R menos BHV sobre R. Agora, vamos substituir o V. Ficaria assim. O V está aqui. Então, vamos botar aqui. V sobre R menos BH sobre R. Quem é o V? R sobre BH. Aí eu posso botar e aí, aqui vocês já notam, né? Que corta. E aí eu posso botar V sobre R menos MG sobre BH. Certo até aí? Como diz a minha esposa, certo biscoito? Agora, V sobre R menos V sobre R, isso aqui vai cortar com isso. Menos com esse menos aqui, então eu tenho que I total é igual a MG, olha, sobre BH. Olha que importante resultado. I total é igual a MG sobre... Logo, a potência produzida, né, vai ser V mg sobre BH. Qual é a potência mecânica? A potência mecânica, para levantar um peso mg, quanto vale? A potência mecânica para levantar um peso mg com velocidade v. Vou botar aqui. Vai ser essa força aqui, né? Essa força por essa velocidade. Essa velocidade a gente já calculou, né? Esse objeto aqui está subindo com velocidade v, ao passo que a haste vai para lá com velocidade v também. E a força mecânica está puxando para vencer esse peso P. Mas ela, na verdade, ela está equilibrando. Então a potência mecânica vai ser igual a mgv, né? Força vezes a velocidade, que é igual a mg, quem é o v? Ai meu Deus, eu nunca lembro quem é o v. Tá aqui, R sobre BH. Vamos lá. MGV. Acho que eu posso usar daqui, né? R sobre BH vezes V sobre R menos MG sobre BH. Dá para simplificar alguma coisa? Vamos ver. Nessa altura, acho que 90% dos alunos já desistiram, só quem gosta muito de fazer conta ainda está comigo aqui no vídeo. Será que dá para a gente simplificar de alguma forma? Dá para cortar esse R com esse R aqui, né? E acho que não muito mais do que isso, mas dá para rearrumar. Vamos rearrumar aqui. Então corta aqui e fica MG V sobre BH, pegando esse primeiro membro. E o segundo membro vai ficar menos. Aí vai ficar mg ao quadrado
quadrado. No final vocês vão ver que coisa bonita vai dar. Por enquanto está meio tenebroso. Mas no final eu garanto aos senhores que vai ficar mais bonito. mg ao quadrado é r. E aí, mg ao quadrado sobre bh ao quadrado. Então, deixa eu apagar aqui. Porque vai ficar esse BH com esse BH, um mg com esse mg, e vai sobrar um R de gaiato. Então, fica, na verdade, mg sobre BH ao quadrado vezes R. Vai vendo. E a potência dissipada? A potência dissipada ela é igual a R I ao quadrado, certo? Então, mais aqui, igual aqui. Então, vou até botar com sinal diferente aqui. Igual aqui, mais aqui. RI ao quadrado é R, aqui o I, mg sobre BH ao quadrado. Ok? Tudo bem? Agora, disse para os senhores que quer ficar mais bonito? Corta, corta. Então, a potência vai ser igual a VI, certo? Aqui V vezes I e aqui V vezes I. Mexe, mas se chegou a uma igualdade? Sim. Cheguei. Por isso que esse é o balanço da energia. Certo? Ou seja, a potência total utilizada tem que ser igual à potência total fornecida tem que ser igual à potência total utilizada. E o que a gente chegou à conclusão é que isso valeu. Agora a gente pode... Agora notem que essa conta fechou porque eu somei a potência mecânica com a potência dissipada. Agora eu deixo como exercício e pode ser, né, que de repente pode cair alguma questão aí, calcular o rendimento, né, seria a potência utilizada, vamos dizer, a potência mecânica, sobre a potência fornecida, né? Quanto vale isso? Essa fica como uma pergunta para os senhores, tá bom? Por hoje é só, então aguardem os próximos vídeos. Um abraço e até mais.